Bom dia, tudo bem com vocês? Espero que sim, tenham todas uma ótima terça-feira. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Gálatas, no capítulo de número 5, ele diz que foi para a liberdade que nós somos chamados. Mas não devemos usar da liberdade para dar ocasião à carne, fazer os desejos da carne. Mas devemos servir uns aos outros pelo amor. E assim nós cumprimos toda a lei de Cristo. É interessante que a última mensagem de Jesus antes dele ir ao Calvário acontece após a ceia. Ele se levanta, coloca o seu avental e vai lavar os pés dos discípulos. Pedro, assustado com a atitude de Jesus, fala: não, senhor, o senhor não vai lavar meus pés, não. Jesus disse que se não lavasse os pés dele, ele não teria parte com ele, então Pedro aceita. E ali Jesus dá primeiro o seu maior ensino fazendo e depois falando. Ele disse: olha, vocês me chamam de mestre e senhor. Olha o que eu fiz para vocês. Se eu que sou mestre e senhor estou fazendo isso, o que vocês devem fazer uns aos outros? E Jesus, ele deixa isso claro inúmeras vezes. Ele diz que ele é manso e humilde de coração. Para ser servo, precisamos ser mansos, precisamos ser humildes. Jesus diz que o maior é aquele que serve. Quem quiser ser o maior precisa ser servo de todos. Ele diz: o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. E aí Paulo, quando ele escreve aos Filipenses, ele vai dizer que nós devemos ter em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Que mesmo sendo Deus, ele humilha a si mesmo, ele se esvazia e ele toma a forma de servo e foi obediente até a morte. Então nós, cristãos, precisamos ser servos, nós somos livres, mas não somos livres para fazer o que nós queremos. Nós somos como aquele servo da orelha furada. Você lembra lá na palavra de Deus, quando o servo ganhava a sua liberdade, mas ele amava o seu senhor. Então ele podia optar em furar a sua orelha, colocar uma sovela na orelha. E todo mundo sabia que ele era servo, mas era servo porque queria. Era escravo porque amava o seu senhor. Em outras palavras, era onde ele passava, alguém olhava e dizia: olha lá, ó, é escravo porque ama o seu senhor. Ele entendeu que não existe ninguém melhor do que o Senhor. Quem poderia tratá-lo como o Senhor dele? Qual o melhor lugar a não ser a casa do Senhor dele? Então ele optou em ser escravo. Nós somos assim. Aí Paulo, quando ele escreve aos Gálatas, está tendo alguns problemas, porque o povo está abandonando a graça e está querendo voltar à lei. E isso gerou confusão. Aí Paulo disse: olha, gente, vocês são livres, mas vocês não podem usar da liberdade para dar ocasião à carne, ou seja, para fazer a vontade da carne. Ele disse: se vocês ficarem se mordendo, se devorando um ao outro, cuidado, para não se destruírem mutuamente. Ou seja, Paulo identifica um problema. O pessoal ali em Gálatas está na carne, estão se mordendo, estão se devorando, e Paulo diz: a consequência disso aí é autodestruição. Quando um grupo, uma empresa, uma igreja, uma família, quando ela se devora, quando ela se morde, o resultado é autodestruição. Se morder aqui fala das críticas maldosas, das fofocas, das facções, das intrigas, das inimizades. Devorar fala da vontade de destruir o outro emocionalmente, espiritualmente, socialmente. Então Paulo está dizendo: gente, vocês vão acabar se destruindo. E aí ele dá a solução: andai em espírito e não satisfazeis os desejos da carne. Nós precisamos andar em espírito, porque quem está na carne, diz Paulo, não pode agradar a Deus. Quem está na carne não pode fazer aquilo que Deus agrada.
A inclinação da carne é morte. Aí Paulo vai dizer, gente, olha, a obra da carne é manifesta. Inimizade, porfias, iras, pelejas, ciúmes, contendas, adultério, prostituição, bebedice. E Paulo vai enumerar. Aí ele diz, ó, se vocês andarem na carne, vocês estão perdidos. Tem gente que gosta muito de Romanos capítulo 1. Portanto, agora não há condenação para todos, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Mas não leia o resto do versículo. Não há condenação para quem está em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida nos libertou da lei do pecado e da morte. Aí Paulo vai dizer, quem está na carne inclina-se para a morte, mas quem está no Espírito inclina-se para a vida. Andai em Espírito. Quem anda em Espírito precisa ser guiados pelo Espírito. Aí Paulo vai dizer, o Espírito tem seu fruto, é paz, é amor, é alegria, é bondade, é mansidão. Você está entendendo? É temperança. É contra essas coisas não há lei. Ou seja, como que eu sei que eu estou em Cristo? Quando eu tenho o mesmo sentimento que Ele. Quando eu me torno servo. Quando eu sirvo em amor. Quando eu sou humilde, quando eu sou manso. Quando eu ando em espírito, eu amo o meu irmão. Quem está na carne? Não. Aí João vai dizer o seguinte, quem diz que ama a Deus, mas não ama o seu próximo, é mentiroso. Como que eu vou amar a Deus que eu não vejo e não amo o meu próximo que eu vejo? Não, quem ama a Deus deve amar o seu irmão. Aí ele aperta o negócio e fala, ó, quem odeia o seu irmão ainda está em trevas. Não sabe para onde vai. Tem muita gente que não sabe para onde está indo. As trevas cegaram-lhe os olhos. Estão cegos. Acham que estão servindo a Deus. Acham que estão fazendo a vontade de Deus, mas na verdade na carne não agradam a Deus. Vivem em fofocas, em confusões, em contendas, em dissensões, em iras, em críticas destrutivas. Tentam destruir o outro socialmente, emocionalmente, com acusações muitas vezes infundadas. Como é que eu sei então que eu estou na luz? A Bíblia é clara. Se andarmos na luz como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. Não diz que nós teremos, não. Diz que nós temos. Então eu estou em Cristo quando eu tenho o mesmo sentimento que Ele. Eu estou na luz quando eu tenho comunhão com os meus irmãos. Quando eu ando em espírito, ao invés de confusão, eu tenho paz. Ao invés de dissensão, de ira, de peleja, eu tenho amor. Ao invés de críticas maldosas, destrutivas, eu tenho alegria. Eu sou manso, eu sou humilde, eu sou temperado. Então nós somos chamados para servir e não para ferir. Nós somos chamados à liberdade, mas não podemos usar dessa liberdade para satisfazer os desejos carnais, as nossas vontades, que são contra a vontade de Deus, porque a carne, ela deseja o oposto do Espírito. Então que nessa manhã possamos ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, servir uns aos outros por amor. Possamos andar na luz, tendo comunhão uns com os outros. Que possamos ser guiados pelo Espírito, vivendo uma vida cheia de amor, de paz, de alegria, uma vida temperada, servindo uns aos outros e cumprindo a lei de Cristo. Porque ele diz, todo mandamento ele é resumido nessas coisas. Amai uns aos outros, ou seja, amai ao próximo como a si mesmo. Que Deus nos ajude. Que Deus nos abençoe. Forte abraço, ótima terça-feira.